Pronto. Vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Beto, noite, doutor. Doutor Eduardo, esse é o Bruno Magalhães, repórter da Bandeirantes. Eu sou o Beto, você já conhece. Esse é o doutor Eduardo Melo, jurista, especialista em ciências penais, advogado criminalista. E hoje, Bruno, a gente resolveu fazer essa live por um motivo importante, né? A gente precisa esclarecer para quem está em casa o que é denunciação caluniosa. Por isso, o convite para um jurista e um especialista em ciências penais como o doutor Eduardo Melo. E esses crimes praticados contra a honra que vem acontecendo com frequência através das redes sociais também, que as pessoas usam a internet para atacar, para ofender, para proferir palavras terríveis contra as outras. Então a gente trouxe o doutor Eduardo aqui para a gente fazer umas perguntas. Eu vi que você preparou uma listona. Não. A gente sempre faz então isso. Eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para o doutor Eduardo, para a gente começar. Doutor Eduardo, existe alguma diferença entre esses crimes contra a honra praticados na internet com algum outro tipo de crime que possa ser confundido? Isso. Então, Beto, primeiramente, boa noite a todos que estão me escutando aí. E os crimes contra a honra praticados pela internet são os crimes de calúnia, né, injúria e difamação. Né? Elas ofendem a honra da pessoa, né? E o crime de denunciação caluniosa muitas vezes é confundido com esses crimes, né, contra a honra. Por quê? No crime de denunciação caluniosa é como se fosse dar causa à instauração, por exemplo, de um inquérito policial, né, de crime que a pessoa que noticiou saber ser falso, né? Então, assim, essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. E o crime de denunciação caluniosa, isso é muito importante também, ele é um crime, né, juridicamente falando, de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de uma manifestação da vítima. O Estado, por si só, quando ele descobre que aquela pessoa, ela comunicou aquele crime, que sabe que a pessoa é inocente, né, de uma vítima determinada, o Ministério Público, o Estado, ele tem que investigar aquilo ali, independente da vontade de qualquer pessoa ou não. Já os crimes contra a honra, é necessário que a pessoa, né, a vítima, ela contrate um advogado para que ofereça uma queixa-crime perante o Poder Judiciário para poder ver aquela pessoa, né, condenada nas penas desses crimes. Qual é a pena máxima a pena mínima e a máxima para denunciação caluniosa, doutor Eduardo? É de 2 a 8 anos de reclusão. Travou? Bom, a pena do crime de denunciação caluniosa está no artigo 339 do Código Penal, é de 2 a 8 anos de reclusão. E assim, Beto... Oi? Conseguiram me entender ou não? Bruno, conseguiu entender? Tá falhando para você aí ou não? Oi, desculpa. Você tá ouvindo bem? Tô, agora tá falhando um pouquinho, mas tô ouvindo, tô te ouvindo sim. Tava falhando um pouquinho, doutor Eduardo. Se você puder repetir, por gentileza. Sim, então, aceito. A pena do crime de denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos de reclusão. Como a gente consegue identificar o que é a denunciação caluniosa? Então, eu vou ficar tocando nesse assunto para a gente poder... até porque tem um caso de evidência e aí a gente tem a total certeza disso, e aí eu queria que as pessoas conseguissem identificar. Quando a gente sabe realmente que é uma denunciação caluniosa? A gente tem que tomar um pouco cuidado, porque tem que ficar evidente, né, que a suposta vítima, ela deu causa a do inquérito policial, um exemplo. Você sabe se o computador... Tá travando, doutor Eduardo. Tá travando o seu áudio. Tá travando aqui para mim também. Travando bastante. Tá me ouvindo, amigo? Tô ouvindo, tô te ouvindo. Agora tá. Eu não tô ouvindo o doutor Eduardo. Doutor Eduardo é fera. Gustavo tá FZ3. Oi. Destravou.
Melhorou, agora melhorou bastante. Então vamos embora. Tá, onde é que eu parei? Eu tava falando, tá. E a gente precisava ter muito cuidado com a denunciação caluniosa para saber quando é denunciação caluniosa. Porque no crime de denunciação caluniosa, tá? Como eu falei, a vítima tem que dar causa à instauração de um inquérito policial. Eu estou dando aqui um exemplo de um inquérito policial, tá? E ela sabe que aquele suposto, né, agente do crime que ela está falando lá é inocente. Ela tem que saber que aí fazer o Estado gastar com alguma coisa. Por exemplo, instaurou um inquérito policial, né? Travou, doutor Eduardo. Travou na hora que você está falando que a vítima precisa dar causa. A vítima... Não. A pessoa que falou aquilo ali, que não é crime, né? Ela tem que saber que aquele crime é falso, aquele crime não ocorreu. Sim, e como que a gente consegue identificar que aquele crime não ocorreu? Então, tem que ficar algum caso evidente, né? Através de uma nova prova. Por exemplo, a gente solta uma prova na internet da pessoa que acusa a outra pessoa de um crime, vamos dizer um estupro, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Aí a pessoa acusa a outra de estupro e aí você investiga e consegue fatos, consegue áudios dessa pessoa confessando que fez tudo isso por vingança, porque queria holofote, ou que queria ferrar com a vida dessa outra pessoa. Isso é uma confissão, né? A própria pessoa que começou a gerar toda essa história vai lá e confessa isso. E ela se enquadra no caso de denunciação caluniosa, então. Ao meu ver, como advogado... Travou tudo. Agora travou tudo. Roberto, não está travando. O seu não está travando. O nosso aqui não está travando, mas pra gente você está travando. Pra mim está travando também, doutor, bastante. Tá, então... Eu já tentei desligar aqui a minha internet, não consegui mais... Deixa eu ver, peraí. Talvez chegue. Tá melhor? Tá, melhorou, Bruno. Melhorou. Eu tô rindo dos comentários, as pessoas são ótimas aqui nos comentários. As pessoas são ótimas. Bruno, eu vou passar a bola para você, meu amigo. Bruno é o repórter, Bruno Magalhães, repórter da Bandeirantes, e aí ele vai fazer as perguntas que ele precisa fazer para o senhor. Doutor, eu vou ficar aqui assistindo e aprendendo bastante também. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, primeiramente, boa noite novamente, doutor Beto, obrigado pela oportunidade. Eu já acompanhei alguns casos de estupro, não só esse que foi noticiado na mídia, mas alguns outros. Já acompanhei de perto, já me envolvi que eu falo assim, o jornalista ele acaba se envolvendo com a vítima e a gente acaba tomando as dores ali. Entendeu? Às vezes acontece, é muito natural, por mais que a gente não queira se envolver, a gente se envolve no caso de uma forma, como eu creio que aconteceu com o Beto, aí nesse caso do Anderson. Então, às vezes a gente perde até a noção das coisas e quando vê, exagerou demais, mas é o nosso papel como jornalista. E eu acho muito legal, antes de tudo, de começar tudo, a pessoa ir no Google e jogar a palavra jornalista, porque lá ela vai ter uma noção de qual é a função real de um jornalista. O que um jornalista faz? Porque as pessoas acham que o jornalista ele só escreve ali e publica como vai ser o tempo de amanhã, qual é a temperatura de amanhã. E não é isso. O jornalista, sim, ele pode investigar. O jornalista ele tem aí um leque de opções, entendeu? No interesse de informar a população, que acho que é o nosso maior papel. É informar quem está do outro lado, informar quem está nos assistindo. Então, essas perguntas que eu tirei para o senhor, doutor, que eu separei, são perguntas que eu já venho elaborando há um tempo, de pessoas que sempre perguntam a mesma coisa. Quando tem algum caso de crime, algum caso de estupro, as pessoas sempre perguntam sobre essas coisas. Então, eu separei essas perguntas justamente para perguntar. A primeira coisa é denunciação caluniosa. É diferente de calúnia e difamação? E por quê? Sim, a denunciação caluniosa ela é diferente da calúnia, da injúria e da difamação. Eu vou explicar um por um dos crimes contra a honra. A calúnia é eu falar que tal pessoa cometeu tal crime e sei que ela não cometeu. Por exemplo, Beto roubou meu celular.
Olha, não me bota roubando nada não, porque eu já tô cheio de processos. Fala, doutor. O Beto ele vai se sentir ofendido, né? Vai lá na delegacia e vai registrar o artigo 138, salvo engano, do Código Penal. Beleza. O que é injúria? A injúria, Bruno, é eu atribuir uma qualidade negativa à pessoa. Por exemplo, você é um safado, fulano é um pilantra, né? Esse tipo de ofensa, né? Enfim, dentre tantas outras que a gente sabe, né? E a difamação, ela é eu falar mal da pessoa, aquilo ali que ofenda a honra da pessoa. Por exemplo, fulana não tenho nada contra, tá? Mas fulana é garota de programa. Ou então, coisas assim nesse sentido. Isso daí seria uma difamação. Agora, qual a diferença para o crime de denunciação caluniosa? Por exemplo, esse exemplo que eu dei. Beto roubou meu celular, né? Eu falei que Beto roubou meu celular, mas eu não fui na delegacia e registrei o crime artigo 157. Não foi instaurado um inquérito policial por portaria, entendeu? Agora, se eu chego na delegacia e falo assim, Beto roubou meu celular, tal, eles instauram um inquérito por portaria lá e começam a investigar a conduta de Beto, sim, isso é uma denunciação caluniosa. Sim. Entendeu? Perfeito, doutor. Perfeita explicação. Agora, no caso de ser provado que houve má-fé na denúncia por parte da suposta vítima, cabe uma ação por danos morais ou também algum tipo de manifestação pública para voltar atrás das alegações? Com certeza cabe. Só que no Brasil, né, não existe a prisão por dívida, né? Antigamente existia depositário infiel e da pensão alimentícia, né? Hoje é só por pensão alimentícia. Então, a pessoa que se sentiu lesada, ela vai entrar com uma ação de indenização por danos morais, depois que já ficou tudo provado lá, que ele manchou a honra da pessoa. Aí ele ganhou lá 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Agora, uma coisa é ganhar, outra coisa é receber, né? Porque se a pessoa não tiver esse patrimônio, ou então não tiver esse dinheiro, não vai ter como, né, ela pagar. E também tem como você entrar com uma ação civil pedindo uma tutela de urgência, né, a nova nomenclatura dada pelo Código de Processo Civil 2015, para que essa pessoa se abstenha a falar, né, a usar essas ofensas. Sim, perfeito. E aí, falando sobre isso, o que é uma ação pública incondicionada? Que você sempre pergunta e eu não sei responder sobre isso. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Vamos para ação penal. Existe ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública incondicionada. Vou falar aqui de uma maneira bem simples, tá? Sim. Os crimes de ação penal pública incondicionada são aqueles crimes mais graves. Por exemplo, crime de tráfico de drogas, está lá no artigo 33 da Lei 11.343, mediando o Estado... Né? Travou, doutor, travou. Isso. Crime de ação pública incondicionada são os mais graves. Crime, tráfico de drogas, por exemplo. Quando o Estado... Isso. O Estado... a conduta... Eu não preciso que a família da vítima... Travou tudo, doutor. Não sei se o Bruno ouviu, mas aqui travou tudo. Não, travou também. Travou. Eita. Voltou. Incondicionada. Aí. Melhor? Melhorou. Vamos lá. O crime de ação penal pública incondicionada são aqueles crimes mais graves, né? Estou falando assim no linguajar mais fácil para vocês entenderem. Vou dar o exemplo do homicídio. Não é necessário que a família da vítima, né, ela vá até a delegacia e fale assim, mataram meu parente, entendeu? Não é necessário, basta o Estado ter conhecimento dessa morte, que ele é obrigado a investigar. É obrigado o delegado a instaurar, né, um inquérito policial para poder descobrir, né, indícios de autoria ou materialidade de quem praticou aquele crime, artigo 121 do Código Penal. Entendido? Sim, perfeito, doutor. Entendido. Incondicionada, né? Essa é incondicionada.
Isso. Agora, os crimes de ação penal privada. Por que, que é ação penal privada? Porque está no meu particular eu querer processar alguém criminalmente. Sim. Então, é privado porque depende do seu interesse. Vou dar um exemplo aqui de crimes de ação penal privada. Calúnia, injúria e difamação. Certo? Então, assim, você se sentiu ofendido, teve uma calúnia, teve uma injúria, teve uma difamação, você não é obrigado a processar aquela pessoa que te chamou de safado, que falou que você é ladrão, que falou que você é traficante, que falou mal de você perante a internet. Ela não é obrigada. Ela tem que contratar um advogado para poder oferecer essa ação na esfera civil, através de uma queixa-crime. Entenderam? Perfeito. Entendi. O senhor que atua E a diretamente... condicionada? E a pública condicionada? Condicionada à representação. Vou dar um exemplo aqui. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Né? Depende da manifestação da vítima de ir até a delegacia e falar que quer processar Então, criminalmente. vou dar um exemplo, doutor. Então, vou dar um exemplo. Aquelas ligações que eu venho recebendo de uma determinada pessoa, me ameaçando e falando 23 ou 38, não sei o quê, vou te pegar, tá atravessando a rua. E isso eu teria que ir até a delegacia, certo? E representar contra essa pessoa. Exato. No prazo Mesmo isso sendo público, ou seja, durante uma live acontece isso. Mas depende do meu querer ir até a delegacia e representar contra a pessoa. É muito simples entender. Por isso que se chama assim, ação penal pública condicionada, existe uma condição. Ela só será pública, né, condicionada à representação da vítima. Então, tem que ir lá na delegacia e falar assim, ó, quero representar criminalmente contra fulano de tal, porque me senti, foi ameaçado e quero que ele seja processado criminalmente. É isso, entendeu? Entendi. Se isso não ocorrer, há uma falta de condição da ação penal. Então o advogado ele vai lá e fala assim, olha só, essa ação penal aí não pode prosseguir não, porque faltou a representação da vítima. Entenderam? Então isso daí já é um vício processual. Sim. É a grande importância da pessoa ter um advogado juntamente com ela, porque o profissional do direito, ele vai chegar na delegacia, ele sabe como proceder, ele sabe quais são os aspectos que tem que ser colocados no registro de ocorrência, ele vai orientar o cliente de uma maneira adequada. Se for ação penal privada, ele vai oferecer a queixa-crime, ele vai ficar atento no prazo de 6 meses a partir do conhecimento do fato, para que não ocorra também um vício processual. Então, são questões que a gente pode achar simples, né? Mas que é muito importante você ter um advogado ali para poder combater, né? Para poder chegar na finalidade que o cliente espera. Perfeito. Vamos, Doutor, pergunta. uma pergunta que, assim, o senhor que atua diretamente no judiciário, a administração da justiça, ela é prejudicada no caso nesses casos de causas mentirosas? Com certeza, porque você imagina, Bruno, o quanto de dinheiro que o Estado gasta, ele está pagando atividade policial, né? Está pagando para vir Travou, doutor. Travou. Tá bem, tá bom agora? Voltou. Trava na beleza, destrava na beleza. Trava na beleza. É isso. Gente, minhas lives são assim, fazer o quê? Até esqueci. O que eu tava falando mesmo? Então, enfim. O advogado, ele tem que orientar a pessoa, né, para poder saber como proceder. Isso tudo. Tá pipocando, velho. Tem alguém escrevendo aqui, ó. Tá pipocando, velho. Na esquina tu desce. Gente, isso é uma live séria, por favor. Eu não posso ler os comentários, senão a live não acaba. Não, eu não consigo, eu parei. Eu desisti de ler. Eu desisti. Não dá, a gente perde o foco. Eu desisti. Não dá, literalmente. Sobe, na esquina tu desce, na esquina tu sobe. Não dá pra ler. Eu desisti de ler os comentários, realmente eu tô tentando aqui. O Bruno é um garoto muito sério, gente. O Bruno é um profissional muito sério. O Bruno não tem essa linha igual a minha, não, tá? Mas eu não tô conseguindo aqui. Eu não tô. Pare de desistir de ler os comentários, Beto, porque tá demais. Vambora. Continua, Bruno.
Continua que a lista tá grande. Vamos lá. Essa é uma pergunta também muito legal, isso é uma dúvida que as pessoas perguntam bastante. O advogado que estava atuando ali em defesa da parte que caluniou, ele exerce livremente a sua profissão ou ele não poderia atuar diretamente na mentira do seu cliente? Então, vamos lá, Bruno. Peraí, é assim, né? Na verdade, pode atuar, né? Em qualquer caso, né? Ele está ali. Sim. Mas assim, a gente faz um juramento lá quando pega o AB para a gente atuar com ética, busca da verdade. Mas é óbvio que assim, o advogado, dependendo de quem está defendendo, essa pessoa que falou mentira, ela pode sofrer as consequências lá na frente, como uma litigância de má-fé, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas o advogado, ele está livre para exercer, para orientar da forma como ele quiser, né? O advogado, ele pode orientar da melhor forma possível, mas ele não pratica crime, entendeu? Entendi. Mas mesmo ele defendendo uma mentira, o advogado sai ileso. Porque o advogado, na realidade, por exemplo, imagine que eu peguei um réu. Existe um tratado do latim que é assim, eu nunca esqueci disso, nem o tenetur legere. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o advogado, ele pode, o réu, ele pode mentir, entendeu? O réu, ele pode falar mentira, quem tem que provar que ele fez alguma coisa é o Estado. Sim. Entendeu? O advogado punido por conta dessas coisas, acredito eu, né? Daí não tem a aplicabilidade. E sim Doutor Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta, Bruno, com licença. Claro, tudo. Você é um advogado, vamos lá, você está me defendendo. Você pergunta para mim, Beto, é verdade? Aí eu viro para você e falo, é verdade, doutor Eduardo. Tá bom, vou te defender. No meio desse processo, vazam informações que mostram para você, fica evidente para você, enquanto meu advogado que está me defendendo, que o que eu falei é mentira. O que eu posso sofrer por parte... Se eu abandono o caso, o que eu posso sofrer por parte do senhor? Por eu ter enganado o senhor, enquanto advogado. Eu posso sofrer alguma coisa? Ou o senhor só abandona o caso e acabou? Nesse caso, vai da consciência do advogado, né? Entendi. Mas o advogado tem o direito de representar contra esse ex-cliente? É antiético, Beto. Essa questão aí eu já acho que é antiético, né? A gente tem o dever de segui-lo, independente do cliente tá falando verdade, tá falando mentira, fica pra gente. O advogado também não tem que, fulano me falou um negócio, vou ficar sabendo, vou contar, senão a pessoa para um advogado. Ela procura um advogado para ter uma orientação, né? Ele um dedo duro do lado, né? Perfeito. O advogado, ele tem que ser profissional, ele tem que... Agora, fazer essas informações que a gente passou, entendeu? E assim, a pessoa, né? Dependendo da situação, o advogado lá do acusado, ele pode... Uma coisa muito interessante é que ele pode ter um habeas corpus, porque assim, o habeas corpus, ele tutela o direito de... Não necessariamente o habeas corpus é utilizado só para a pessoa que está presa, entendeu? Sim. Afoga aí a prisão preventiva. Explica isso pra gente, doutor, essa diferença do habeas corpus, que quando a gente ouve falar em habeas corpus, parece que a pessoa está presa e aí o advogado vai lá e consegue um habeas corpus. Quando se utiliza um habeas corpus? Você acabou de dizer agora que isso é uma coisa importante para as pessoas saberem. Quando a gente fala em habeas corpus, parece que a pessoa está presa, né? É uma hipótese, né? Na lista do habeas corpus. Travou, doutor, travou. Pelo amor de Deus, travou. Gente. Destrava na beleza. Melhorou, vai lá. Quando se utiliza o habeas corpus? Então, o habeas corpus tutela o direito de ir a um remédio constitucional previsto na Constituição Federal. Beleza, isso daí. Agora, o habeas corpus ele pode ser utilizado como meio anômalo de impugnação. Mas, doutor, é meio anômalo de impugnação. Por exemplo,
o habeas corpus ele pode ser usado para trancar um inquérito policial ou para trancar uma ação penal. Quando ele ocorre para trancar um inquérito policial, Travou, doutor, travou. Ai, meu Deus, a explicação estava ótima, mas travou. Gente, que papo horroroso. Olha que papo. Isso aqui não é um papo, isso aqui é um pelicano. Gente, Deixa eu botar a máscara. Eu não tô sabendo lidar com esses comentários, Beto, da sua live. Não tô sabendo. Não tô. Eu amo, meus queridos seguidores. Eu amo esses comentários, são maravilhosos. Fala, Só doutor. tem roteirista de novela aí. Fala, doutor. Então, o habeas... Tá todo mundo me ouvindo agora? Tá, agora deu. Sim, doutor. Agora deu. Tô ouvindo. O habeas corpus ele pode ser utilizado como um meio anômalo de impugnação. Todo mundo sabe que o habeas corpus ele tutela o direito de ir e vir. Beleza, isso daí é o que é mais utilizado 99% dos casos. Esse outro meio de utilizar o habeas corpus é quando a Estado está sofrendo um constrangimento legal com a manutenção policial ou então com aquela ação penal deflagrada, né? Depois vai para o judiciário. Por quê? Por exemplo, aquele fato... Vamos dar o exemplo do estupro, já que vocês falaram. Né? O estupro é manter relação, assim, a grosso modo falando, manter relação sexual com o outro, né, sem consentimento. Bem? É crime de estupro. Agora, se tiver consentimento, o fato não é crime. Tá bom. Se ficar evidente, bem evidente que aquilo ali foi consentido, não há que se falar de crime. Certo? Entendi. O que eu faço? Entro com a habeas corpus pedindo para trancar a ação penal. Porque a autoridade coatora é o delegado. Entendeu? Se for ação Isso penal... diminui os custos também, né, doutor? Os custos da justiça, né? Quê? A máquina pública diminui com isso, com esse tipo de ação. Com certeza, mas aí é uma exceção à regra. E assim, se você não conseguir o juiz, você tem que ir para o Tribunal de Justiça. Se você não conseguir... Mas muitos casos, travou, doutor, mas muitos casos acabam sendo resolvidos com isso, com essas medidas mais incisivas, mais rápidas, mais objetivas, ou Sim, não? É o que eu costumo dizer, que é uma advocacia penal de ataque. A gente não espera acontecer isso. A gente vai e impugna, né? A gente entra com habeas corpus, a gente faz tudo para aquilo ali cessar o mais rápido possível. A gente tem uma atuação ativa no inquérito policial, a gente espera acontecer, o delegado vai lá fazer, óbvio, né? É o delegado que está lá, o que ele tem que fazer, o que ele deixa de fazer, outra não. O advogado está aqui para dar prova, para poder falar de isso que acontece. Para quando público. Travou tudo, doutor. Agora travou tudo. Agora ficou uma maravilha. Agora travou tudo, travou tudo. Agora ficou... Não deu para entender nada. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Esse tipo de advocacia é uma advocacia de ataque, certo? Aí você começou a responder. Exato. Essa advocacia... que é advocacia de ataque? Assim, não existe isso, tá? Eu que estou falando que é uma advocacia de ataque. Por quê? Porque você vai impugnar, você através de uma corpo, vamos trancar ação penal, impugna lá a ação penal, vamos trancar essa ação penal. Mexe um pouquinho no seu telefone, mexe um pouquinho na internet, por favor. Eu não sei mais o que fazer. Tá, acho que agora foi. Beleza. Espero que estou rindo. É macumba, olha, o Ed Parreira tá falando. É macumba. Eu amo vocês, cara. Vocês são demais. Estou tentando anotar algumas perguntas aqui. Beto, diz pro doutor vir aqui em casa fazer uma live que tá bombando. Simone, vai. Posso? Aí eu não vou perguntar isso. O Rogério Oficial tá falando assim. Roger Oficial, desculpa.
Beto, pergunta pro doutor se ele pode fazer uma dupla na cadeia com a Flor de Lis. Ah, eu li isso, meu O Deus do rapaz pode céu. fazer uma dupla com a Flor de Lis. Olha, Só pra ler mesmo. Vambora, doutor, vamos falar. você gosta, né, Beto? Dessa coisa de ataque, dessa advocacia de ataque. Isso não diminui os custos de um modo geral? Quando você consegue estancar uma ação, consegue estancar ainda numa fase de inquérito, né? Nem ofereceu denúncia para o Ministério Público ainda. Aí você entra, você abre as corpos, você consegue estancar isso, na maioria das vezes, ou não? Sim. Sim. Foi no mês passado, no mês retrasado, eu e meu sócio, doutor Diego, a gente conseguiu trancar uma ação penal, tá? Era a Lei Maria da Penha, não fez exame de corpo de delito, não tinha nada disso, enfim, era um caso, né, que não ocorreu aquilo de fato, né? Na verdade, a suposta vítima, ela tentou registrar lá uma lesão corporal, né? No sentido de conseguir uma medida protetiva, mas depois ficava ligando para o meu cliente o tempo todo, entende? Então, assim, se tá medo dele, ficar ligando para ele, ficar indo para ele para tentar provocar uma prisão dele. Não houve lesão, não Trans. fotos, não tinha, entende? Então, eu com habeas corpus, né, para trancar a ação penal, o juiz não trancou, tá? Não trancou. Eu tive que entrar com os corpus no Tribunal de Justiça, a desembargadora trancou. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui da Andréia Assis. Quais processos cabe ao comparsa Fabrício? Como que a gente identifica, comparsa, essa palavra, mas como que a gente identifica se essa pessoa agiu ou não sozinha? De acordo com o que as outras fazem, o que as outras propagam? Vamos me colocar como exemplo, tá? Vamos me colocar como exemplo. Vem uma pessoa e profere uma injúria, uma calúnia contra mim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro sobre isso. Você é cheio de processos, você é um falido, você é um merda, você é um isso, você é um aquilo. Aí essa pessoa fala isso. Aí vem mais umas 3 e ficam repetindo essa mesma coisa. Essas 3, como é que a gente consegue enquadrar isso? Tem que ter uma participação, Beto, uma prova. Aí a pessoa tem que partir. Se eu não me engano, o artigo 17 pode ser. Se eu não me engano. Travou, doutor, travou. Travou, tá travando bastante. No caso, a pessoa seria um Partícipe. O nome é partícipe, é isso. Isso. Ou Sim. então, depende da hipótese. Sim. É tipo um papagaio de pirata, né? Um fala, aí os outros 3 ficam repetindo, atacando, com aquilo que foi falado por aquele um. Então essas 4 pessoas vão responder por injúria, calúnia, difamação, é isso? Aí é uma ação penal privada, eu vou ter que ir lá representar contra elas. Essa questão aí do partícipe, Beto, já é mais complexa, tá? Precisa de provas nesse sentido, entendeu? Então, isso aí já é uma questão. Na verdade, a gente tem que se preocupar em punir aquele que está ofendendo diretamente. Entendi. Vamos embora, Bruno, pode falar. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta que também é uma dúvida de muitas pessoas. As provas provindas do WhatsApp, elas servem legalmente? Isso, então, ao meu ver, sim, tá? Junto sempre a prova do WhatsApp, né? Alguma coisa. Só que a outra pessoa ela pode impugnar aquilo ali, né? E aí ela vai demonstrar que ou o telefone dela foi clonado, alguma coisa assim nesse sentido. Sim. Mas servem legalmente, eu posso utilizar. Olha, Opção... eu já vi, Bruno, se eu não me engano, uma reportagem falando que não valeu em um determinado processo. Se eu não me engano, foi trabalhista. Mas não cheguei a ver os motivos pelo qual o desembargador lá, ele não foi válido, né? Mas eu sempre coloco, né, os prints do WhatsApp, dependendo da questão, como meio de prova, sim. Porque é muito fácil para a pessoa que está sendo acusada dizer assim, isso é falso, isso não é verdadeiro, falsificaram minha voz, ou falsificaram determinada conversa, criaram uma conversa.
é muito fácil para a pessoa que está sendo acusada falar isso, mas assim, para o judiciário ou para a autoridade policial, isso serve? Eu posso entregar esse documento dizendo, olha, eu tenho aqui uma conversa com fulano, aqui eu tenho, posso provar para vocês. Isso serve como prova? Então, o que acontece? Quando eles duvidam da veracidade disso, eles colocam um perito para poder constatar de fato a veracidade. Sim. Então, assim, o áudio é falso. Áudio é melhor, né? O perito ele vai... É muito mais difícil de falsificar um áudio. Tem pessoas que falam que a outra imita a voz dela dentro do banheiro. Você imita a voz de todo mundo, Beto. Você é terrível. Eu imito a voz de todo mundo dentro do banheiro. Os áudios que eu faço, eu estou imitando a voz. Eu só não estou ganhando dinheiro com isso. Oi, eu não sei nem imitar. Meu Deus, para. Fala, doutor. Vai. Então, mas é isso, Beto. É basicamente isso aí mesmo, entendeu? Tá. A gente só pode dizer que alguém está certo ou errado depois da sentença ou não? A gente pode dizer isso antes? Tipo, fulano tá errado ou fulano tá certo. Tendo a prova, eu tenho tudo ali. Eu tenho um inquérito montado, praticamente, vamos supor. Mas eu só posso dizer que a pessoa está errada legalmente. Só posso dizer que a pessoa está errada depois de uma sentença do judiciário ou não? Eu posso antecipar isso antes? Então, Bruno, vamos lá. Isso daí já é uma questão, né, que a gente tem que balancear. A Constituição Federal, ela traz o princípio da presunção de inocência. O que significa isso? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vocês devem ter entendido a frase toda que eu falei aqui, mas vocês não têm entendido o que é trânsito em julgado. Vamos lá. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Tá? Então, por exemplo, teve uma sentença, Bruno. O advogado entrou com apelação, ainda não transitou em julgado. Tá o acordo. Entrou com recurso especial, foi para o Superior Tribunal de Justiça, não transitou em julgado. Entrou com recurso extraordinário, foi para o Supremo Tribunal Federal, não transitou em julgado, né? Então, assim, as pessoas têm que ter cuidado com o que falam, né? Porque aí a pessoa vai lá, é absolvida, né? E o motivo da absolvição é quando constatado que não praticou o crime, essa pessoa pode processar. Agora, o que uma pessoa falou aqui na live, vai processar a internet toda. Como é que vai processar a internet toda? É impossível, né? Então, mas de fato, uma pessoa ou outra pode ser processada. Isso daí, sim. Olha, doutor, a Karen... desculpa, Bruno. Só fazer essa pergunta rapidinho, querido. Claro. Ela está pedindo até para você fazer. Ó. Bruno Magalhães pede para o doutor dizer todas as fases, desde a denúncia até chegar na mão de um juiz. Tem gente que acha que é só fazer um BO e ir para audiência. Isso. Eu tinha anotado essa pergunta aqui para perguntar depois. Mas é perfeito essa pergunta aí. Perfeita. Beleza, vamos lá. Como é que inicia uma investigação? Através de uma prisão em flagrante ou uma pessoa vai até a delegacia, registra um crime e o delegado, através de uma portaria, ele inicia a investigação. Correto? Correto. Essa é a fase pré-processual, fase, né, que antecede o processo judicial, uma fase investigativa preliminar. Qual o objetivo do inquérito policial? Colher indícios suficientes de autoria ou materialidade. Para que serve o inquérito policial? É exatamente isso. Vamos intimar tal testemunha, vamos ver o que ela vai falar, certo? Vamos, não sei, expedir um ofício para tal empresa para ver se a gente consegue a filmagem naquela hora. Depois que colheu todos esses elementos, todos esses indícios de autoria ou materialidade, o que acontece? O delegado ele relata isso, conta tudo lá que aconteceu no inquérito e pede, fala que tem que ser oferecida a denúncia, enfim. Aí isso daí manda para o Ministério Público. O Ministério Público ele tem 3 possibilidades quando ele recebe um inquérito policial. Ou ele oferece a denúncia, ou ele pede o arquivamento, ou ele fala para o delegado assim, ó,
expede ofício para outro lugar, ou faz isso, ou ouve tal pessoa. Ele tem essas 3 possibilidades, certo? Se o Ministério Público decidir por oferecer a denúncia, o juiz ele vai ver se preenche os requisitos, certo? Preenchendo os requisitos, ele recebe a denúncia. Mas, popularmente falando, como vocês falam aí, ele aceita a denúncia, certo? Uhum. A partir daí, surge a fase judicial. Sim. Entende? Só que no inquérito judicial, uma das características é que o inquérito é inquisitivo, ou seja, ali não dá muita oportunidade para falar, para tentar produzir, no caso assim, para ouvir a outra parte. Ali é a delegacia investigando, né, do que aconteceu. Agora, na fase judicial, não. Entendeu? Aí o juiz vai te fazer pergunta, vai fazer... Enfim, já é um outro trâmite. Então, assim, após a conclusão de um inquérito policial, um exemplo, num caso de estupro, um exemplo, chegou ali, concluíram que não houve delito por parte da pessoa que está sendo acusada, automaticamente, pela polícia? A autoridade policial ela não pode arquivar inquérito, nem o Ministério Público, só o juiz. Só o juiz. Mas, então, automaticamente, mesmo não havendo delito, vai para o judiciário. Exato. Vai caber ao Ministério Público, se vai aceitar ou não, não é isso? Perfeito. Ó, a questão de... A polícia, isso aí eu já aprendi, Que bom. Mas a gente tem como fazer com essa advocacia de ataque com que isso estanque antes do Ministério Público, né, doutor? Exato. O que acontece é porque o direito, existem 1000 maneiras de você utilizar o direito. Então tem um direito mais arcaico, um direito mais velhinho, e um direito de ataque, um direito mais novo, mais com vida, mais com vigor, que você já vai ali, já vai estancando as causas, os negócios, antes de você dar espaço para que aquilo aconteça, para que chegue naqueles outros estágios e tudo mais. Isso depende muito da visão do advogado que estiver no caso, da visão da pessoa que estiver à frente disso. Não só isso, é a questão de honorários, né? O advogado que ele ataca todo, ele também vai ser muito melhor remunerado. Sim. O preço do ataque, você entra com habeas corpus, você tem que receber um valor. Aí se negou, você tem que receber outro valor, entendeu? Então, isso daí, quem realmente pode contratar um advogado, né? E ele tenha possa utilizar de todas essas ferramentas, fica algo muito mais... É uma defesa muito mais robusta, né? Eu digo o seguinte, o juiz ele tem vários processos, certo? O juiz ele tem vários processos, tem mais de 1000 processos. O promotor também tem mais de 1000 processos para tomar conta. Quem tem dentro do processo, né, a maior vantagem é o advogado de defesa, porque ele vai se dedicar àquele processo, sabe? Então, é muito importante você contratar um advogado criminalista, ele veja tudo daquele processo. O advogado criminal, ele está em vantagem com relação ao juiz e com relação ao promotor. Ele pode ver aquilo ali de cabo a rabo, diferente do juiz e do promotor, que eles têm um notório conhecimento jurídico, eles fizeram um concurso dificílimo, óbvio, foi muito difícil estar lá na posição deles, mas eles não... Né? Então, assim, um advogado criminal é muito, muito, muito importante para qualquer processo. Doutor, tem uma pergunta. É essa que você ia ler, Bruno, essa última? Não sei se... Não, pera, não é a última do nada. bissexual. Não, eu ia ler da Ambrósio. Eu ia ler uma da Ambrósio e Niceia aqui. Mas pode ler. Lê aí, então, Ambrósio. A da Ambrósio Niceia, ela perguntou assim. A Ambrósio Niceia, ela perguntou. No caso de uma confissão por falsa denúncia, a pena sofrida ela pode ser mais branda? A pessoa confessar ali que errou. Que é uma falsa denúncia. Atenuante. A confissão é atenuante da pena. Vamos explicar para quem está em casa o que é atenuante, doutor. Tem que explicar tudo, tem que explicar tudo. Se a pessoa... Travou.
Legal. Pode falar. Você ouviu? Eu não ouvi nada. Não, eu tô falando a pergunta do Kevin, do que você falou. Ah, É interessante a observação que ele deixou. tem uma outra aqui que é interessantíssima. Ó. Doutor, se o Mylon desistir hoje e retirar a queixa, ele sofre alguma punição? Tem a ver com essa que a gente tinha feito antes. Então, você está falando especificamente do Mylon ou qualquer outra pessoa? É, do Mylon. Do Eu Mylon. Eu Do tô Mylon, generalizando, especificamente pelo do amor Mylon. de Deus. Ele. Não, Bruno não, mas aqui é o jornalista do caso. Eu tenho, Do único caso. eu tenho que falar sobre isso daí, Roberto, mas ao meu ver, falando, que realmente ficar ali tudo contratado, que inventou, criou isso tudo, ao meu ver, Não, o que está dizendo é assim, ó, se ele for lá e desistir e retirar a queixa, tá? Ele sofre algum tipo de punição? E qual dessas ações penais podem ser destinadas a ele? Ação penal incondicionada, ação penal pública condicionada, condicionada, ação privada? Então, o estupro teve uma lei nova agora que é condicionado, então não pode nem. Vai ser incondicionada, né, no caso. Não Exato. precisa da representação. O estupro é incondicionada hoje. Mas antigamente era. Antigamente era condicionada a representação, porque isso daí envolve a idade sexual da pessoa, não caberia a ela, pelo fato de envolver a idade dela, lá. Sim. Tinha uma pergunta aqui também, que era da... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou aproveitar, enquanto você lê essa aí, amigo, eu vou perguntar só para ele, esclarecimento. A justiça, doutor, ela pode obrigar o acusador a fazer uma retratação, assim, de expor a pessoa que ela mentiu, e se isso for, assim, cumprido, a pessoa paga algo? Me desculpa, se isso não for cumprido, a pessoa paga algo por isso? A justiça, ela pode, na verdade, se a pessoa não quiser cumprir, ela não cumpre, entendeu? Agora, vai ter multa para isso. E costuma ser... Vai ter o quê, doutor? É multa, mas aí vai ter multa para ela, entendeu? E a multa costuma ser algo em torno de, assim, quanto, mais ou menos? É renda da pessoa? Como é calculado isso? Isso aí é muito subjetivo, né? Porque é o juiz que estipula. O juiz, ele tem autonomia para estipular, é claro, dependendo do pedido do advogado, né? Ele estipula dentro daquele padrão. Mas o juiz, ele tem essa discricionariedade que se fala, essa margem de escolha. Entendi. Tem alguma pergunta? Tá falando aqui, ó. O Kevin Bessigual botou assim, a Karen botou assim, no caso do Neymar, o MP não acatou a denúncia. Mas aí outra pessoa botou aqui embaixo, eu vou ler. Ele não acatou a denúncia, talvez por quê? Porque os advogados do Neymar usaram essa advocacia de ataque? É isso? Já apresentaram as provas que tinham, já apresentaram tudo, não deixaram a chegar nas outras fases, né? Olha, foi muito importante. Sei o que aconteceu, não processo, né? Até porque uma corporação. Então, assim, eu não sei qual foi o advogado, mas eu, Eduardo, advogado. Travou, doutor, travou. Travou, doutor. Travou bastante. Caramba, tá difícil a live. Tá picotando a vez. Eu acho que foi a Nina, a minha pergunta sumiu daqui, porque falou assim, eu trabalho no Ministério Público, alguma coisa assim. O Ministério Público acata tudo. Tudo que denuncia, ele sempre fica a favor da vítima e sempre acata tudo. É real isso? Além do mais, tratando de um caso de suposto estupro. O Ministério Público, ele oferece o que ela está falando, pode ser que a maioria dos processos, os inquéritos policiais, chegue lá para o Ministério Público, a maioria ele faz né? Só que assim, o objetivo do Ministério Público, na verdade, não deveria, assim, depende muito, tá, Beto? Então, assim, o Ministério Público ele é fiscal da lei. Então, assim, se ele vê que alguma não de fato, deveria ser o arquivamento. Mas na prática, não estou falando de questão de método, estou falando assim, na prática, o que mais acontece é oferecimento de mais
pode se tornar. Falando é que talvez lá onde ela trabalha, oferecer tudo. E realmente é isso que ocorre. Vamos relembrar o caso aqui do Felipe Prior, que a delegada instaurou o inquérito, e na fase quando ela fechou o inquérito, ela deu uma coletiva, não sei se o Bruno lembra disso, lembra, Bruno? Sim, lembra. Ela deu uma coletiva que disse que não tinha encontrado materialidade nas acusações. Sim. Lá, e que para ela, ele era inocente, que ela fechou lá o relatório e enviou para o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, mesmo com o parecer da delegada, que investigou todo o inquérito lá, o Ministério Público aceitou a denúncia. O Ministério Público... Então, o Ministério Público ele pode oferecer denúncia, mas o juiz ele tem que recebê-la. E o juiz recebeu a denúncia, porque tem audiência marcada. Foi isso. Entendo, então é complicado. Olha, Karen está falando aqui, é o jornalista despido. Não, o jornalista desempregado, o jornalista empregado e o advogado empregador. É a live do século. Ai, gente. Mas... Bruno, manda bala, Bruno. Então, as minhas perguntas técnicas assim que eu tinha que fazer, eu basicamente fiz para o senhor. E eu acompanho assim muitos casos disso, é muito grave as pessoas denunciarem uma coisa que não aconteceu, principalmente nesse período em que a gente vive, enfim, todo mundo tentando ajudar um ao outro e as pessoas, sabe, criando coisas que vão gastar dinheiro público ainda mais. Esse dinheiro poderia estar sendo investido talvez em ações sociais e não, está ali sendo destinado, entendeu? Então é muito triste você ver ainda no tempo de hoje tantas denúncias, que eu não estou falando só de uma, eu estou falando de várias denúncias que... Nesse pandemia, desculpa aí te cortar. Claro, doutor. Cabeça. Medida protetiva, a mulher vai lá, fala de lesão corporal, né, enfim... e consegue uma medida protetiva. Mas, infelizmente, não são 100% dos casos que ocorre uma lesão. Às vezes, há uma dissimulação do fato ali, né? E a mulher consegue uma medida protetiva e aí chega perto do cara para poder tramar alguma coisa, entendeu? Então, assim, é complicadíssimo isso. Sim, exato. A gente fica com muitos olhos, né? O objetivo da Lei Maria da Penha, o objetivo dessas medidas protetivas é realmente resguardar, tutelar quem precisa, e não quem quer, né, por conta de uma paixão ou por conta de um sentimento, prejudicar a vida do cara, né? Causar um inferno na vida do cara. E a gente vê muito isso acontecer, né? Exatamente, doutor. Muito além do normal. E claro, Bruno, que assim, não são todas. Eu estou falando de uma minoria. Eu prefiro acreditar que isso é minoria. Mas existe. E, infelizmente, o que eu vejo é crescer esse número de coisas, assim. O pessoal parece que brinca com coisa séria. E não podem brincar com coisa séria. Isso daí tem que ser levado muito, muito a sério. Pô, a gente está fazendo o Estado gastar dinheiro. O Estado está lá pagando o delegado, está pagando aquela máquina estatal toda para poder, né, punir o que ofende, né, o que causa todo esse dano. E uma pessoa vem e fica colocando fatos mentirosos, isso é algo muito, muito grave. Então, isso agrava mais, doutor? Isso agrava mais? A gente tem uma pessoa especificamente que foi lá e acusou um outro de ter praticado um crime contra ela. Aí a gente tinha uma investigação. Eu queria saber o seguinte: o quanto você acha que é importante o trabalho da imprensa em determinados casos? Né? Que aí você vai lá e você desmistifica tudo isso, você coloca em pratos limpos que essa pessoa realmente fez isso, agiu de má fé, você vaza conteúdo, você vaza áudio, e essa pessoa continua insistindo em manter essa história, em levar essa história à frente. E como isso pode se transformar contra ela lá na frente, perante a justiça? A justiça consegue entender que, olha, há 2 meses atrás essa pessoa foi desmascarada. Ao invés de ela chegar e assumir, ou então parar de cessar ali, ela continuou produzindo essas questões de, eu continuo nisso, é mentira de plano de tal, essa voz não é minha, esse print não é meu, esse áudio não é meu, essa conversa não fui eu. Como que isso pode agravar? Isso pode agravar o lado dessa pessoa que denunciou, que fez a denúncia contra a outra? E o quanto a imprensa é importante para casos como esse? Uma coisa é ser, a pessoa faz parte. Quando ela
processo judicial, é uma nada na Travou. Só vê se mexe aí, doutor. a pessoa só cai na quando ela Travou muito, doutor, não tá dando pra ouvir. tá melhor. Vai. Olha, mas Tá travando demais, doutor, demais. Tá, agora travou legal mesmo. tá melhor ali. Vai. Tá melhor. A mídia, ela influencia mais. E a mídia, ela vai em busca de provas, ela entrevista fulano, entrevista fulano. E aquilo ali pode ser usado no teor do inquérito policial, pode ser utilizado no teor da né? E a pessoa, na verdade, Beto, o que eu acho é o seguinte, ela só cai quando ela tem uma sentença condenatória, né? É contra ela, de denunciação criminosa, ou quando chega a cartinha da Ela só cessa quando ela recebe a cartinha da denunciação caluniosa, né? não, De não, não, alguma coisa contra ela. nem sempre. Na verdade, eu acho que já freio um pouco também, né? Travou muito, doutor. Travou muito. Ela continua produzindo essas coisas. Como que eu posso dizer? Eu não me deu nem um termo correto. A pessoa já foi desmascarada, já foi colocada ali, mostrou o golpe, o golpe tá aí, tá quem quer, né? Aí já mostrou tudo, já revelou a voz da pessoa, a pessoa falando que foi por causa disso, que tinha medo de entrar na delegacia, vai cair a live. Queria que o senhor esclarecesse essa pergunta, porque a live vai cair e a gente volta em seguida, só para terminar esse trechinho da live. Alô? Bruno, doutor? Estão aí ainda? Eu tô aqui, tô escutando. Tá, vamos contar que faltam 10 segundos. Espera aí, eu vou voltar só para vamos. Então, para a gente terminar isso aqui. Eu tô com 1% do meu Tá, só um minutinho. O que pode se voltar contra essa pessoa que já foi desmascarada e continua falando, insistindo, com todas as provas apresentadas e continua fazendo uma palhaçada. Eu não tenho essa forma tão coloquial contra o do Bruno, tão rebuscada contra o do Bruno, tão sério contra o do Bruno da Band. Eu falo mesmo, palhaçada. Essa palhaçada que está acontecendo, o que pode se voltar contra essa pessoa? Como é que a justiça pode avaliar essa tentativa de continuar mantendo a mentira, fazendo uma mentira crescer cada vez mais? E se o trabalho da imprensa é importante para esses casos? A partir do momento que negou virar um processo, né, contra essa pessoa que está falando esse monte de mentira, quando ela for condenada, aí que ela vai cair na real. Simplesmente. Só aí, então, né, doutor? Só dessa forma. Ao meu ver. E quanto é importante o trabalho da imprensa, doutor? Não para casos como esse, por exemplo. É muito importante. A mídia, ao meu ver, tá? Não deveria correr, mas não. Vai depender da situação. Sim. Bruno, tem mais alguma coisa para fazer, para falar? Não, amigo. Então, doutor, eu quero agradecer muitíssimamente ao senhor pela gentileza em conceder a entrevista pra gente. Brunão, também. Tá travando a beça para mim. Bruno, quero te agradecer muito também, tá? Eu acho, na verdade, é quem fica do lado direito aqui da live. Que agora o doutor Eduardo tá bem, do lado esquerdo. E o seu tá travando a beça para mim. O problema é o lado esquerdo, lado direito desse telefone. Eu acho que é isso, não é possível. Ele deve estar travando a beça aqui. Algum problema do lado direito. Então eu quero agradecer muito a vocês, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Espalhem a live o máximo possível. Quem precisar dos serviços do Dr. Eduardo Mello, é só buscar o Instagram dele, @Dr. Eduardo Mello, com 2 L's, né, doutor? @Dr.
@dr.eduardomelo com dois L's, e Bruno, @Bruno R. Magalhães. Não é isso, Bruno? É, isso mesmo. Bruno. Amigo, Isso. tá travando Amigo, muito, muito obrigado. Tá travando Tá, muito, mas antes de sair, eu queria fazer pelo menos um desabafo aqui na sua live. Tá, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá, vou tentar, se travar, você me avisa aí. Eu só queria fazer um desabafo aqui na sua live, eu acho que representando todos os jornalistas, principalmente os investigativos, eu não sou investigativo, mas todos os jornalistas de modo geral. É muito ruim, é muito doloroso, eu acredito que para todas as classes, quando a gente vê um colega nosso, por mais que eu não trabalho diretamente, é muito ruim eu ver quando um amigo desse é ameaçado. O trabalho dele é ameaçado, eu fico muito triste, muito indignado com isso, porque, como eu expliquei lá no início daquela primeira live, para quem não sabe o que é um jornalista, ou para quem não sabe quais são as prerrogativas de um jornalista, é só jogar no Google, bota assim, jornalista, pesquisa no Wikipédia, e a pessoa vai ter essa noção do que é um jornalista. Ela vai ter, pelo menos vai entender ali para que serve um jornalista. Então eu ouço gente, blogueirinho, que hoje em dia a internet dominou muito, e eu vejo blogueirinhos e pessoas que se acham jornalistas ou que se acham um profissional e não são. Desculpa, não são, porque não passaram por uma faculdade, não tem um registro de jornalista, então não são. Então, quando uma pessoa dessa ameaça um colega nosso, em geral, eu acho que ele está agredindo a todos os jornalistas, em geral, independente de ser de um grande veículo ou não. Então, eu me sinto ameaçado também quando uma pessoa ameaça um jornalista. Então, para você que não sabe o que é um jornalista, pelo amor de Deus, entra na internet, pesquisa, busca saber o que um jornalista faz, qual é a real função de um jornalista, antes de você ameaçar. Porque quando você ameaça um, você está ameaçando a todos os jornalistas. E muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, de coração. Porque a ameaça é algo muito grave, muito sério. Muito obrigado, de verdade. A gente que apanha sabe. Tem aquele ditado, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, é difícil. Então, fica aí o recado. Eu acho que o trabalho da gente é fundamental para todo e qualquer caso. Eu me orgulho em dizer que o meu trabalho foi muito fundamental para esse caso, de verdade. Não foi só por conta do que as pessoas falavam. Eu fiz um trabalho investigativo que ajudou muito a polícia, ajudou muito os advogados, ajudou a todo mundo. Sabe? Então, se todo colega meu pudesse fazer isso, talvez a gente não pode nem cobrar do colega, porque o colega trabalha para uma emissora, trabalha para uma revista, trabalha para um editorial, que não tem tempo para fazer isso. Mas você que está do outro lado, talvez desempregado igual o Alberto, mergulha fundo, vai de cabeça, não tenha medo não. Críticas vão existir, gente para elogiar também vai existir. E cada elogio, cada pontinha de amor que te mandam, né, sem você receber um salário, sem receber dinheiro de lado nenhum, mas esse amor faz a máquina girar, faz o negócio movimentar, faz você ter ciência daquilo que você escolheu para sua vida. Correr atrás, investigar, levar notícia com verdade para quem está aí do outro lado. Muitíssimo obrigado, Bruno. Muitíssimo obrigado, doutor Eduardo. Muitíssimo obrigado a todos vocês que tiveram a agora. Eu quero aqui, Beto, já te interrompendo, deixar os parabéns para vocês, tá? Porque, assim, eu vejo tudo que você passa, né, Beto? Eu sei quão sério você é, né? E assim, você sabe mesmo. Esse trabalho de jornalismo é muito complexo, né? Queria parabenizar também o Bruno, né? E obrigado, doutor. Agradeço a vocês aí por estar participando, por estar esclarecendo aí esses fatos, tá? E é isso, gente. Eu que agradeço as suas explicações, doutor. Agradeço mesmo. Um advogado bem confiante, isso é muito bom. Já sei tudo agora, ação penal privada, ação penal incondicionada, não incondicionada, não condicionada. O outro vai falar que a gente estava falando de ação penal condicionador, com condicionador, vai passar no cabelo. Não, e assim, eu vou falar, Beto, quanto jornalista, eu procurei o MC Mylon para avisar para ele que eu iria fazer uma live com você, porque eu acho assim, a gente tem que dar amplo direito de ambos falarem, de ambas as partes. Eu não estou fazendo essa live para falar do Mylon ou do Anderson. Os dois, para mim, não me interessam, de coração. O caso dos dois, para mim, não me interessa. Me interessa se eu precisar publicar na TV. Se não for isso, não me interessa. Então, assim,
eu dei espaço para o Marlon, falei, Marlon, vou fazer sim uma live lá, se você quiser assistir, acompanhar, porque é importante, entendeu? Não tenho contato com o Anderson, então, mas pelo menos o Marlon, eu pedi para que ele assistisse a live, então eu acho que é isso. Eu dei espaço para que a pessoa pudesse assistir e também se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa assim, que o doutor está aqui possa responder, né? O espaço foi dado, foi aberto. Gente, pode contar comigo porque vocês precisarem, não só nesses casos, mas qualquer outro caso que envolva uma investigação, eu estou à disposição para poder esclarecer qualquer tipo de conteúdo aí, tá bom? Muito obrigado, doutor. Gente, na esquina tu desce, na esquina tu sobe. Fiquem com Deus. Ai, meu Deus. É isso aí, gente. Não, agora tem essa aqui, ó. Minhas pernas não tão longe. Eu quero me leva, longe. Agora Chega, tem uma nova música. Beijo. Beijo, fiquem com Beijo, Deus. gente. Obrigado. Obrigado pela... Tchau, tchau. Beijo.